Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Perdoem minha voz, mas é que eu tô rouca, não tem muito o que fazer. Essa é a voz que está tendo no momento e é com ela que eu vou gravar. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. O caso que eu trouxe hoje é um caso bem interessante. Eu não o conhecia. Eu acabei conhecendo ele porque eu fui pesquisar algum caso diferente dos que eu já trouxe, dos que eu já vi bastante aqui no YouTube. Então eu resolvi procurar um caso que não foi muito contado, não foi muito falado. Pra falar bem a verdade, eu nunca vi nenhum vídeo de nenhum canal falando sobre esse caso em específico. Então eu resolvi trazer ele aqui. E é isso, gente. Vamos pro caso de hoje. Gente, lembrando que eu peço o like de vocês, que deixem o feedback de vocês aqui embaixo também sobre o que acharam do vídeo, sobre o que acharam do caso. Deixem aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo. Também peço que vocês se inscrevam no canal, que é muito importante. E peço que vocês compartilhem esse tipo de vídeo com quem vocês sabem que se interessa por esse assunto. Então é isso, gente. Agora vamos pro caso. Pra resumir pra vocês, esse caso se trata de uma garota que teve sua vida tirada por alguém muito próximo da sua família. Esse alguém era um vizinho. Ele morava, do outro lado da rua. Era vizinho de porta, quase, dos pais da menina e da menina. Então, assim, é um caso que ele vem pra reforçar os alertas de que a gente não pode confiar em ninguém. Principalmente se for alguém próximo da gente, que a gente pensa, não tem maldade, não tem nada demais, eu vou deixar minha filha sem supervisão, ou, aqui é seguro, todo mundo conhece todo mundo. Às vezes a gente acha que a gente conhece as pessoas que estão próximas a nós, mas a gente não conhece nem metade da vida daquela pessoa. A gente conhece só o que ela quer mostrar pra gente, a gente só conhece o superficial, o background, que seria o plano de fundo, a gente não tem nem ideia do que acontece lá atrás, né, no backstage. Eu trouxe esse caso pra que sirva de alerta e pra que crimes como esse possam ser evitados. Então é isso, gente, vamos começar agora o caso de verdade. Gente, acho importante mencionar que esse caso é o caso que inspirou a lei Megan, e o caso que eu trouxe hoje é o caso da Megan Canca. Ela tinha 7 anos quando tudo aconteceu, ela era apenas uma criança, ela tinha muita vida pela frente, mas ela teve sua vida interrompida de forma muito cruel, por alguém muito próximo, como eu já citei pra vocês. Ela costumava sair pra andar de bicicleta pela vizinhança, né, ali pelos arredores onde ela morava. É dito pelo jornal New York Daily que ela costumava fazer muito isso. Então, essa era a rotina dela, basicamente. Então, seus pais não se preocupavam muito, porque, ela sempre saía, fazia o que ela tinha que fazer e voltava. Que, no caso, nessas saídas dela, ela aproveitava para colher flores e para entregar a sua mãe quando ela retornasse para casa. Mas o que aconteceu foi que, no dia 29 de julho, ela saiu para andar de bicicleta com seus amigos, como ela sempre fazia, e ela acabou não retornando. Então, é aí que começa um panorama muito obscuro, né? E começa a se levantar a hipótese de um desaparecimento, né? A partir do momento em que eles vão começar a procurar ela e eles não vão ter sucesso nas buscas. E eles vão ficar desesperados e vão alertar a polícia. Como era de costume, ela sempre saía e voltava. Os pais dela acharam muito estranho naquele dia ela ter saído e não ter retornado. Então eles começaram a bater de porta em porta na vizinhança para ver se alguém tinha alguma pista sobre a menina ou se alguém tinha visto ela naquele dia. E alguns disseram que tinham visto ela naquele dia, né? Mas, viram uma vez, depois não viram mais. Depois também ela desapareceu do campo de visão deles. Ela tinha, inclusive, um vizinho que se chamava Jesse Timendekwas. E, de acordo com eles, né? Quando eles foram conversar com ele estava muito calmo. E ele disse que ele tinha visto a garota andando de bicicleta com seus amigos naquele dia. Mas, ele viu aquela vez e não viu mais. Então, eles não consideraram ele, como um suspeito de primeira, assim, né? Ele tinha alguma pista sobre a garota, mas ele não foi tratado como o principal suspeito daquele desaparecimento, né? Ou daquele possível outro crime que poderia ter acontecido, né? Porque eles não encontraram nem a menina viva e nem ela morta até aquele momento, né? Não acharam o corpo e não acharam a garota com vida. Então, enquanto não se encontra o corpo, você tem que considerar a possibilidade de que aquele indivíduo que foi sequestrado, que desapareceu, está vivo, né? Até que se prove o contrário, você considera essa hipótese. Os pais da Mina, então, eles vão para a vizinhança toda e eles não encontram muitas pistas concretas sobre o paradeiro da garota ou sobre terem visto a garota. Então eles acionam a polícia, né? Eles acionam a divisão de polícia do município onde eles moravam, que era de Hamilton, no caso, e eles relataram o desaparecimento da Mina para as autoridades policiais. Durante uma busca que eles fizeram sobre a criança que havia desaparecido, a polícia descobriu que ali naquela área havia 3 criminosos sexuais. E adivinha, gente, um deles
era o que a família da menina tinha ido conversar e ele tinha dito que tinha visto a garota naquele dia. Era o Jesse Tymon Deckles. Ele era um criminoso sexual, ele já era duplamente condenado e ele estava solto, né? Mas é dito depois que a vizinhança e ninguém que morava ali perto sabia que havia esses criminosos sexuais ali naquela área, naquela região, né? Gente, os nomes desses criminosos sexuais citados anteriormente, né? Eram Joseph Cifelli, Brian Jenny e Jesse Tymon Deckles. Então, assim, esses 3 criminosos, eles eram vizinhos da família e eles moravam, tipo, do outro lado da rua. Então, assim, ninguém sabia que eles moravam naquele local. Se eles soubessem da moradia daqueles criminosos sexuais altamente perigosos ali perto da casa deles e que eles eram duplamente condenados já, um deles, né, que no caso foi o que a família foi interrogar, que a família foi conversar e perguntou se ele tinha visto a garota. Ele disse que tinha visto. Se os pais da menina soubessem da existência desses 3 criminosos sexuais morando naquela região ali, eles jamais teriam deixado a filha deles sair para passear, andar de bicicleta sem supervisão de um adulto, porque aquilo é extremamente perigoso, né? Então, se eles soubessem da existência deles ali naquela área, eles jamais teriam feito isso, né? Tipo, teriam deixado ela sair sozinha, que nem eles sempre deixavam. Mas isso tudo aconteceu porque eles não sabiam disso, eles não tinham conhecimento dessa informação. A polícia, então, sabendo da existência desses 3 criminosos sexuais naquela área, foi então entrevistar eles, né, interrogar. Ela interrogou Joseph e o Brian, e eles tinham álibis, eles estavam fazendo compras naquele momento em que a menina desapareceu, sem deixar nenhum vestígio, né? Ao mesmo tempo que Jesse, ele estava na área no momento em que a menina desapareceu, mas ele disse que ele não tinha nenhuma relação com aquilo, que ele não tinha nenhum envolvimento com o ocorrido. E é dito que, inclusive, ele ficou bem nervoso durante o interrogatório da polícia, né? Quando as autoridades policiais foram conversar com ele sobre tudo que aconteceu, né? Ele foi até a delegacia, então, prestar depoimento e por não ter prova suficiente contra ele, ele não pôde ser preso, nem pôde ficar ali, né? Enquanto eles faziam as investigações, ficar ali na delegacia. Então, eles foram vasculhar a lixeira que ficava do lado de fora da casa dele e eles encontraram uma corda amarrada com sangue seco e roupas rasgadas, o que é bem suspeito, né? O corpo da menina, então, é encontrado no dia seguinte no parque, que era próximo à casa, e ele tinha traído a menina com o intuito de mostrar o seu filhote de cachorro pra ela, né? E obviamente funcionou porque ela queria ver o filhote do cachorro, né? Só que isso tudo era mentira, não tinha cachorro nenhum, né? Foi só uma desculpa pra atrair a garota. Quando ela já estava dentro da casa, ele levou ela então pro 2º andar, pra um quarto, e lá ele abusou da menina. É dito também que ela gritou muito, né? E acabou revidando. E quando isso aconteceu, ele então pegou um cinto de couro que estava pendurado atrás da sua porta e ele estrangulou ela, até o momento em que ela caiu no chão e começou a sangrar. Para evitar que o sangue da garota caísse no chão e sujasse o seu quarto, ele então pega um saco, coloca na cabeça da menina e colocou o corpo dela em uma grande caixa de brinquedos. Antes de colocar o corpo no parque, né, que foi o parque Mercer County Park, ele disse para a polícia que ele cometeu atos ilícitos com ela, né? Eu não vou utilizar as palavras certas para detalhar isso porque é muito pesado. Então fica só na imaginação de vocês, porque eu não vou citar isso aqui, porque o caso já é extremamente pesado. Então esse detalhe eu acho que não tem problema eu não mencionar, porque pode dar algum gatilho para alguém. Eles perguntam por que ele teria motivos para matar a garota. Ele diz então que é porque ela poderia contar para os pais dela o que ele havia feito com ela, que no caso era o abuso, ele havia cometido vários abusos ali com a garota naquele quarto. E ele tinha medo que ela espalhasse, né? Que aquilo havia acontecido. Ele tava com medo de ter problemas e ir pra cadeia. Porque ele já era condenado, né? Ele já havia sido condenado uma vez, 2 vezes, na verdade. Então, assim, ele já não era ficha limpa, né? Os restos mortais da menina, eles foram levados pro escritório do médico patologista. E lá ele determinou que a causa da morte da garota foi estrangulamento mecânico, que ele basicamente ocorre com o auxílio de algum objeto ou algo que vai interromper a circulação do oxigênio. Pode ser a mão do agressor, tipo, se ele ficar apertando o pescoço da vítima, por exemplo, que vai fazer com que o oxigênio não chegue onde é pra chegar, e aí vai fazer com que essa falta de oxigênio faça com que a pessoa vá falecendo aos poucos, né? Após o julgamento que ocorreu no ano de 1997, um júri considerou ele totalmente culpado da morte da Megan
e nesse mesmo ano ele foi condenado à morte, né? A pena de morte. É importante a gente lembrar que ele já tinha sido condenado, né? Então, por isso também que a pena dele já foi pra pena de morte, né? Porque os crimes dele já eram graves ali, né? Naquele momento, e ele já tinha outros crimes na sua lista ali, né? Na sua ficha criminal. O estado de Nova Jersey, então, ele resolveu abolir a pena de morte e ele deu prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional pra ele. É informado pela ABC que nenhum dos vizinhos que moravam naquela área, eles sabiam que existiam criminosos sexuais por ali. Como eu já disse antes, né? O legado da Meghan, ele continua vivo através de uma lei que foi a Lei Meghan, que foi criada, né, em homenagem a esse caso, né, e para tentar salvar outras crianças desse mesmo tipo de crime, para que elas não sejam vítimas como essa menina foi, né, para que crimes como esse possam ser evitados. Então, o estado de Nova Jersey, ele instaurou uma lei que classificava em 3 níveis de infratores com base nas avaliações dos promotores de justiça, né, do quão provável era que aquele infrator cometesse aquele crime novamente. E exigia também que a polícia notificasse a população ali de que naquela região havia infratores de alto risco, para que a população tomasse cuidado, né? Essa lei, ela surgiu para que isso acontecesse também. Logo, essa lei, ela foi imitada por outros estados dos Estados Unidos e da Europa. Então, gente, esse foi o caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um caso bem pesado, né? E é bem triste isso tudo que aconteceu. Mas eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu trouxe os fatos pra vocês. Eu peço que deixem a opinião de vocês aqui embaixo sobre esse caso. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!